Fala galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar aqui da parábola da fariseu e o cobrador de impostos. Lucas, a gente vai ler de 1 ao 14, mas primeiramente a gente vai orar aqui. Jesus abençoa essa reunião, abençoa esse nosso encontro, para que a gente tenha claro o motivo, o propósito do porquê a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente tem uma identidade clara de filho do Senhor, na presença dele. A gente está aqui para trazer almas para o reino. Nosso objetivo é sentar ao lado direito do Senhor. Protege as nossas famílias, protege as pessoas que trabalham com a gente. Abençoa o nosso trabalho para que ele seja apontado para o reino, para que a gente não caia em tentação de querer acelerar ou retardar a nossa promessa, entendendo que a promessa de Deus ela vai acontecer no seu tempo, porque Deus é bom o tempo todo, ele é agradável. Amém. Obrigado. Amém. Vou fechar a janela aqui que está muito barulho. É do 9 a 14. Então vamos do 9, então. Isso. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de fariseu importante, observaram-na atentamente. À frente dele estava um homem doente, com um corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e esse cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Isso. Oi. Opa, É o fariseu publicano? eu tô lendo 18, desculpa. Eu tô lendo 14, desculpa. É 18, 9 a 14. Era importante que a gente lesse isso aqui por algum motivo, tá, gente? Que no reino nada é desperdiçado, tá? É um feedback, é uma relembrança, é uma recuperação, recordação da matéria anterior. Exatamente. Desculpa aí. Eu estava lendo 14. Vou ler o 18 agora, foi mal. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ulisses, Oi. desculpa. Essa parábola é do juiz Inico. A gente também já passou por ela. Então, calma aí. Agora a gente está no 9, A gente está versículo no 9. Lucas 18, 9 a Lucas 14. 18, 9. 9. Então, mas eu estou lendo do 1 ao 14, tá? Pois é, o 1 vai passar pela parábola do juiz Inico. Tá bom, Tá a gente vai percorrer esse caminho então junto, tá? Aí depois a gente faz o recorte final. Beleza. Exato. Tá Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: uma certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aí a gente começa, tá? A parábola. Isso. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É isso. É, aqui Jesus explica o motivo. As parábolas têm sempre um motivo, né, para nós estarmos tendo lições de como viver a vida no reino de Deus, que é diferente da vida aqui na Terra. Nessa parábola, então, Jesus falou uma coisa muito interessante. As palavras são muito exatas na Bíblia. Alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Há uma pessoa aqui, quando nós caímos nesse problema de estarmos herméticos, voltados para nós mesmos, confiavam em si, quando nós confiamos em nós mesmos, porque nos consideramos bons e justos. Quer dizer, o fato de nós termos uma análise própria feita por nós mesmos, individual, nos faz crescer, nos empoderarmos e, por isso, considerarmos a nós mesmos confiáveis, a partir de uma imagem e de uma visão própria, nós para nós mesmos. E, a partir dessa imagem, que é absurda, porque o ser humano não pode viver assim, si mesmado, egoísta, dessa forma, ele cria um monstro, ele cria um autocrata, ele cria um absolutista, um vaidoso. Tem muitos adjetivos aqui: prepotente, orgulhoso, vaidoso e autoconfiante. Isso não é do ser humano. E, nesse caso, Jesus está alertando que o ser humano caído, o ser humano sem Deus, ele busca essa segurança nele mesmo. Se o ser humano está vivendo e não quer ser submetido, submisso, criatura, humilde diante de Deus, ele vai ter o seu próprio Deus, ele vai ser o seu próprio mestre, e aí ele vai agir. Então, ele vai determinar a vida dele, ele vai decidir sobre a vida dele. Então, esse aqui é o mal dessas pessoas, que é uma armadilha que fica a pessoa hermética. Dessa forma, construído, em si mesmado, egoísta, voltado para si, ele não vê o outro, ele não julga bem o outro. E aí essa pessoa, ela despreza os outros, porque se considera maior. Então, Jesus nos dá nos conta essa parábola para a gente não cair nessa armadilha. Porque nós temos como a gente sempre fala, essa velha natureza ainda que está crucificada, que está mortificada, mas que ainda age em nossas vidas, que é essa pessoa independente de Deus, é essa pessoa egoísta que nós somos. Mas nós somos novas criaturas, e aí essas novas criaturas já têm uma tendência diferente, já é uma pessoa renovada para ver essas coisas. Ao mesmo tempo que vê com verdade a nossa própria condição de humanidade falida e insegura, a gente vê a potencialidade de Deus para estar conosco,
nos, nos, nos ajudando e nos guiando, nós dependentes de Deus. Então, aqui essa parábola mostra isso, esse perigo e essa verdade que a gente deve prestar atenção. Nesse caso, esse ser aqui, esse exemplo aqui, ele confiava em si mesmo, ele era autossuficiente e ele achava-se justo, ele se achava bom, ele se achava merecedor do céu, inclusive. Eu faço isso, eu faço aquilo. E realmente ele fazia. A questão não é que ele fosse uma pessoa mentirosa, era que ele fazia parte daquela religiosidade externa que a gente tem falado dos fariseus, da lei. Ele cumpria a lei, não totalmente, lógico, mas por algumas coisas que ele cumpria, ele achava que ele cumpria tudo, mas Deus falou que se você não cumpre uma coisa da lei, você já se desmontou, já caiu, já desobedeceu. E eles, por essas ações de oração, eles gostavam de orar nas praças, os fariseus, e era uma hipocrisia, porque eles faziam isso para se demonstrar diante dos homens. Eles davam o dízimo, oravam, não cometiam adultério, não roubavam. Então, essas coisas mais drásticas e mais visíveis, eles não faziam, mas as outras todas faziam. Eles eram consumistas, eles tinham poder sobre eles eram orgulhosos. As ações internas, os pecados internos, eles tinham muito, inclusive Jesus falou que eles eram como sepulcros, que eram limpos, brancos por fora e podres por dentro. Então, quer dizer, as ações externas eles tomavam conta, eles limpavam os corpos, eles faziam as ações externas, mas internamente eles não tinham. E os pecados são internos e externos. Na verdade, os pecados começam no interno, no seu coração, para aflorar no exterior. Então, Jesus comenta sobre essa diferença, mais uma vez confrontando eles e nós. Jesus confronta a gente também. E aí, ele contou essa parábola desse fariseu e publicano. São duas pessoas completamente opostas, né? Porque o fariseu é essa pessoa que a gente já sabe, e o publicano a gente também já sabe, que até Mateus era publicano, os discípulos de Jesus. Os publicanos eram os cobradores dos impostos abusivos que Roma incidia sobre os judeus. E esses publicanos eram judeus também. E eles, naturalmente, tinham uma posição de autoridade, não do judeu, mas de Roma. Eles tinham também possibilidade financeira, que eles ganhavam os seus salários, e também muitos deles roubavam, como era o caso do Zaqueu, que era um publicano que foi a Deus, humilde, subiu na árvore, era baixinho, e teve encontro com Jesus. Jesus teve encontro com ele, chamou: Zaqueu, desce aí, que eu vou jantar com você na sua casa. E Zaqueu se converteu e repartiu os seus bens, porque ele tinha roubado realmente. Fez essa reparação e se converteu. Ou seja, o fato de ser publicano não é empecilho. O empecilho é o coração. Esse publicano, esse fariseu, tinha autoridade e era bem visto pelas pessoas judaicas, pelos judeus. Esse publicano era uma pessoa mal vista, mas tinha autoridade e tinha dinheiro, mas não era a autoridade judaica, era a autoridade de Roma. E a riqueza, o poder, não era o poder do comerciante judeu, era o dinheiro de uma nação que estava oprimido. Então, essa diferença desses dois, enquanto esse fariseu, com essa aparência, com essa influência aparente em relação aos próximos dele, ele orava para Deus. Olha só, também a outra palavra, outra frase, ele orava para Deus de si para si, está escrito aqui.
de si mesmo, orava de si para si mesmo. Quer dizer, está escrito aqui que a oração dele não estava sendo ouvida, e é verdade. A oração nossa tem que ser, a postura de oração nossa deve ser de humildade e de quebrantamento para ser ouvida. Inclusive, quando nós estamos em pecado, a gente primeiro deve se arrepender. Se a gente também tiver com alguma queixa, tiver feito mal para alguém, a gente deve primeiro ir lá pedir perdão, se reconciliar com essa pessoa, para depois orar a Deus. Ou seja, também, antes da ceia do Senhor, Paulo, apóstolo Paulo fala assim: examinai vocês, os seus corações, e depois ceiem. Quer dizer, a gente precisa também se conscientizar dos nossos erros, confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros e ceiar. Não é para, eu pequei hoje, então não vou ceiar. Não é isso, não. Eu pequei contra o meu amigo, então não vou falar nunca mais com ele. Não. Jesus quer sempre que a gente se reconecte com as pessoas usando a humildade. A humildade. Esse caso aqui, que esse homem estava falando de si para si, como se fosse justo, porque ele fazia todas aquelas obras aparentes, e ele então estava, além de demonstrando as suas qualificações, como ele, tendo observado as leis, ele, na oração, que não era para Deus, que era para ele mesmo, mas ele achava que estava orando para Deus, a empáfia dele, a soberba dele, ele dizendo para Deus que ele tinha cumprido a lei, diferentemente dos outros que não cumpriam. Então, ele dizendo para Deus, na cabeça dele, porque não era verdade, eu sou justo, muito mais esses outros não são, o maior julgador. E olhando, julgando pela aparência. Falou do geral, dos outros, e ainda apontou o publicano lá, no mesmo local que ele, como esse publicano, porque ele conhecia muito bem. Assim como aquele outro fariseu, quando aquela mulher pecadora quebrou o vaso, né? E aí beijou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, o fariseu falou assim: se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher era pecadora e não iria permitir isso. Quer dizer, essa visão de julgamento pela aparência. Ele vivia pela aparência e julgava também pela aparência. E Deus não, Deus julga o coração da pessoa. Então, esse homem estava desse jeito, influente, se comparou e depois Jesus falou desse outro que estava como uma pessoa realmente comprometida, o trabalho dele não era realmente um trabalho bom, porque ele era cobrador de impostos de Roma, ele também devia roubar um cadinho, e também devia ter uma boa situação financeira, mas seu coração estava ele estava vendo o que ele fazia, as obras que o publicano fazia, ele via, e considerava as obras pecaminosas. E o coração dele doía, a consciência dele doía, tanto é que ele batia no coração. É um gesto assim de penitência, um gesto de sofrimento. E aí não disse, ele conhecia as obras más dele, sabiam que eram más, e dizia: ó Deus, tem pena de mim, ou tem misericórdia de mim, ser propício a mim, que sou pecador. Ele buscando o perdão de Deus, se considerando uma pessoa pecadora e que realmente estava cometendo algum pecado. E o outro estava fazendo uma justiça, estava fazendo coisa boa que não valia nada para Deus. E esse estava cometendo um pecado que ele sendo cometido, que sendo confessado, que sendo arrependido, vale muito para Deus, porque é uma pessoa que se arrepende. E aí, por conta disso, por essa humildade, que aí a posição do publicano é a posição nossa, de todo mundo, porque todos nós, como diz a Bíblia, pecamos e nós estamos destituídos, nós não merecemos a glória de Deus. Nós não merecemos a presença de Deus, porque nascemos em pecado. Então,
pode ser uma pessoa muito pecadora ou pouco pecadora, ou ações muito drásticas, pecaminosas, ou menos ações drásticas. De qualquer jeito, nós temos barreiras, inimizades e com Deus. Então, dessa forma, a gente se considera, deve se considerar, em relação a Deus, humildes no nosso lugar, no devido lugar. Então, o Espírito Santo já estava dizendo para o publicano qual era o lugar perfeito para ele estar, que é pecador, que é dependente, que é necessitado de Deus, necessitado da graça, que não é justo, que o que ele faz, ele certamente esse publicano fazia coisas boas lá para alguém, mas aquilo ele não contou as coisas boas que ele fazia, porque ali, no caso, o que estava mais perturbando a ele era o que ele estava fazendo em relação a Deus. Ele sim estava sendo ouvido por Deus. E é a nossa lição para que a gente seja e fique e se veja pecador, humilhado, dependente. E aí a nossa casca ela se rompe de egoísmo e de distanciamento das pessoas e de juízo para com as pessoas. Isso passa a ser tentação, passa a ser de vez em quando, mas nós não vivemos nesse mundo egoísta para dentro, nós agora olhamos para fora. Então a gente pode amar a Deus sobre todas as coisas e com o próximo a nós mesmos. Podemos fazer o bem, podemos orar, podemos entender uma pessoa que esteja fazendo alguma coisa de errada, como assim? Ela deve ter algum problema e tal, ter misericórdia. Misericórdia é compreender o interno da pessoa e não se deixar levar pelo ato dessas pessoas. Podemos perdoar essas pessoas. Por isso aqui, diz aqui, todo que se exalta será humilhado. Graças a Deus, porque essa pessoa exaltada, quando a gente se exalta, Deus nos humilha como castigo amoroso, nos corrige, graças a Deus. Mas o que se humilha será exaltado. Toda a nossa dependência de Deus é potencializada porque Deus age através da gente. Quando a gente não está agindo através da nossa própria força, Deus está agindo através de nós para abençoar as pessoas e o mundo. E se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu falo no meio do caminho. Bom, Henrique, obrigado. Julio, tô vendo aí teus comentários, quer falar deles primeiro? Tá mudo aí, Julio. Não, eu falei que você pode falar, mas eu falo aqui Ah, então. tá. O primeiro comentário que eu fiz aqui é que o mercado financeiro ele sempre será soberano. E o investidor prudente, humilde, ele deverá estar sempre humilde para não cair na armadilha de prepotência e arrogância. Isso na prática significa que a gente nunca vai botar algo que a gente possa perder e nos coloque numa situação irreversível de recuperação, né? Então, dentro do mercado financeiro, a gente tem que ter esse equilíbrio que é o arrojo para que a gente possa assumir risco, mas a gente precisa também ter a humildade para entender que a gente não sabe de nada. E equilibrar isso é algo que vem com o conhecimento interno do investidor, e é por isso que eu falo para meus alunos que o autoconhecimento vai ser o principal ponto de evolução para que eles possam ter um resultado acima da média, né? Depois, o mundo dos investimentos ele permite que o investidor simples, dentro de uma sala simples, pode superar mega instituições e fundos caros que têm dezenas de pesquisadores. Tudo isso através da simplicidade de agir e pensar. Nesse caso aqui seria um paralelo entre esse fariseu que tem vestes muito ostentadoras, que faz tudo, que mostra tudo para todo mundo, é a casca, né? Mas ele está errando ali em coisas básicas e simples. Então, dentro do mercado financeiro, a gente pode ter aí uma história lá de 2008, que a gente tinha um cara chamado Michael Burry, que ele estava numa salinha, foi até retratado naquele filme A Grande Aposta, onde ele viu o que estava acontecendo e
bancos como Lehman Brothers quebraram aí, mesmo tendo dezenas de pesquisadores, PhDs. E por último, o conservadorismo de um investidor reflete a sua humilhação perante o mercado. E o mesmo será exaltado nos momentos de correção dos exageros de precificações, porque ele sobreviverá e terá como abocanhar barganhas. Então, nos mercados de alta, aparece muito gênio, né? Tem muita gente que acha que é boa quando as coisas estão subindo de preço. E muitas dessas pessoas acabam acreditando que elas têm algo a mais, mas na verdade elas só estão aproveitando a subida da maré. E aí, quando existe os momentos de reprecificação, de crise, quem era mais conservador, que ficou para trás num primeiro momento, acaba mostrando que se humilhar ali acaba sendo uma grande oportunidade, porque quando tiver uma queda de 50%, 60% no mercado, isso estatisticamente acontece de 5 em 5 anos, essa pessoa vai ser exaltada porque ela vai ter como comprar tudo barato. E é aí que ela vai realmente gerar um crescimento patrimonial dentro da técnica dos investimentos de maneira relevante, né? Então, essas aí foram as minhas inspirações para falar aí desse texto muito bom. Muito bom. Beleza. Eu botei Aprendendo. aqui um pouco tem alguns paralelos com isso que você falou, Uli. Eu botei sobre a questão, primeiro, dos cuidados que a gente tem que ter com o excesso de confiança. É um viés cognitivo que afeta muitos empreendedores, que é aquela autopercepção, como o fariseu tinha, né? De já orar para si, como o Henrique falou, e o empreendedor muitas vezes dá saltos maiores do que ele deveria, pensando até em negócios de diversas escalas, e muitas vezes ele acaba pulando no precipício achando que vai chegar do outro lado. Então é o passo maior do que a perna, né? Esse viés cognitivo do excesso de confiança abala muito, muitos negócios. Eu já cansei de ver em negócios de tamanhos diversos, fazendo consultoria, onde claramente foi um erro estratégico de querer partir de uma premissa que não era verdadeira, mas que ele se percebia de uma forma diferente do que até a consultoria percebia. E o que é legal de, por exemplo, falar em consultoria, né, é que você justamente traz um olhar externo para falar sobre você. Porque na autopercepção a gente tem dois problemas, né? Tem pessoas que têm uma tendência à autovalorização exagerada e outros à subvalorização exagerada. Então, também é um problema, né? Então, às vezes, para o ambiente de negócios, né? Então, a gente percebe que vai ter gente que se acha muito e, consequentemente, ele acaba afetando todo o direcionamento estratégico do negócio por ele ter uma percepção melhor do que seria aquele mercado ou daquela situação onde ele se insere, e aqueles também que se menosprezam demais. E aí ficam com medo, não agem, porque o medo lhes paralisa. Então, esses dois paralelos são, embora sejam antagônicos, são muito comuns da gente ver no comportamento humano em geral, na tomada de decisão e que afetam muito o ambiente empresarial. Por outro lado, a gente também vê um outro perigo aqui, de alguma forma, que eu anotei, é a questão da teoria da agência, né? Onde a gente às vezes percebe que o conflito de interesse também pode advir dessa autopercepção. Ou seja, de repente, um executivo de uma grande corporação quer pagar um bônus para si mesmo porque ele se acha merecedor. Ele acha, pô, eu sou muito bom, eu faço isso aqui, eu carrego a empresa nas costas. Então, essa típica frase denota o caráter, claro, dele, mas também o caráter dele, de novo, de uma percepção exagerada dos seus resultados que pode trazer um risco aí financeiro para o negócio, porque ele quer se autocompensar pela autoavaliação que ele faz do seu excelente trabalho. Então, é mais uma questão. Falando também sobre isso, eu anotei aqui sobre a questão do risco de auditoria. Sempre ter separado o executor do verificador. Isso aqui para qualquer nível de negócio. Então, se é um pequeno delivery que o cara prepara o pedido, não pode ser ele que despacha o pedido, porque senão ele está com o olhar enviesado achando que já está tudo certo. Tem que ter um olhar verificador para garantir que esse pedido não vai errado para o cliente. E aí, isso falando de um pequeno. Agora, numa grande empresa, não se faz diferente.
Um grande CFO ainda assim precisa submeter os números a um conselho, a um board, a uma auditoria externa, o que quer que seja. Então, para vários níveis de negócio, é importante a gente ter essa separação, porque isso ajuda a minimizar o risco da autopercepção e que é natural. Quem faz está enviesado a achar que está bom. Eu nunca vi alguém falar, putz, fiz uma besteira aqui, ó, que ótimo, vou fazer uma besteira aqui. Não, não é o natural. Naturalmente ele acha que está fazendo bem, ou normalmente, né? Ele acha que está fazendo um bom trabalho e não percebe os pequenos erros que alguém externo rapidamente perceberia. Aí, de novo, vem a questão de separar, né? Quem faz e quem confere. Numa analogia, como o Henrique falou, é o fariseu orando para si. Então, para que Deus se ele já, pô, eu já sou bom o suficiente, eu já dou meu dízimo, eu já jejuo. Então é isso, eu já fiz a minha parte, eu já faço pra caramba do que eu tenho que fazer aqui como religioso. Então, isso faz uma analogia ao negócio, né? Se você deixar o próprio fazedor se conferir, ele já vai achar que ele já faz o suficiente, que está ótimo. Imagina você chega para o teu funcionário e fala para eles se autoavaliarem. Todos vão dar 10. E acaba que é uma percepção que vai sendo construída. Por coincidência, na última reunião da escola lá do meu filho, foi falado que as notas deles compõem uma parte de autoavaliação. E aí, claro, para quê? Para começar a plantar essa sementinha de que, ok, você tem que se avaliar. Mas você realmente acha que você foi excelente em tudo? Você realmente acha que foi excelente em português, em matemática, em ciências e sei lá, por aí vai? Ou você acha que podia ter feito um pouquinho melhor aqui, um pouquinho melhor ali? Para as crianças começarem a criar essa consciência que muitas vezes falta no ambiente empresarial. É aquilo que a gente sempre vê muitos gestores falando: meu problema é equipe, meu problema é equipe. Mas será que a equipe está sendo direcionada? Será que a tua equipe está percebendo aonde ela pode melhorar? Será que está tendo esse feedback? Então é mais um ponto aqui de observação. E eu anotei também, relacionado ainda ao fariseu e esse comportamento, que é muito, muito fundamental a gente sempre lembrar, a gente já falou disso em outras parábolas, que o propósito tem que estar acima de qualquer pessoa. O objetivo tem que estar acima de qualquer um. Tem gente que se acha insubstituível ou que a empresa é ele. Não pode ser. Qualquer pessoa está ali servindo um propósito. Claro que aqui na parábola a gente está falando de um propósito maior, né? De seguir a Deus, mas aqui no ambiente empresarial a gente precisa trazer também essa analogia de a gente serve a empresa. No fim das contas, é, cara, meu melhor funcionário pode sair amanhã. Ele está ali servindo um propósito, algo que ele acredita, que é uma entrega. Qual vai ser a entrega para o cliente? Eu tenho que conseguir, se for o caso, substituí-lo por outro sem perder o propósito, sem perder a magia. Essa é a grande ideia que tem que estar por trás do ambiente empresarial, né? Sempre lembrar que as pessoas estão abaixo das organizações. É o propósito lá em cima e as pessoas aqui embaixo. É uma metáfora bem fácil até de ver com essa questão religiosa, né? Da gente olhar que não é para ele se achar Deus, ele está ali servindo. E isso é muito importante, e aí reforça a questão da humildade, né? Que aí sim é exaltada, como é falado aqui na parábola. E, por último, eu anotei também sobre a questão do coletivo, de lembrar que é todo mundo compondo uma engrenagem. Então não é o fariseu sozinho que faz a religião. Isso é muito importante e precisa ser reforçado o tempo todo. É trabalho em equipe. É difícil eu me lembrar de qualquer negócio que seja, que você não é obrigado a interagir com outras pessoas, seja o cliente, fornecedores, equipe, o que quer que seja. Então, ninguém faz nada sozinho. E isso é muito importante e às vezes o excesso de autoconfiança te cega de achar, não, pô, já sou bom o suficiente. Não, que se dane o outro, pô, já me vira aqui, eu resolvo. E não é assim. A gente precisa, de fato, ter um trabalho coletivo para uma entrega coletiva em torno daquele propósito maior que a empresa ou a organização devem seguir. E foi isso que eu anotei por aqui. Muito bom teus comentários, Nathan. Muito bom mesmo. Muito Gostei Valeu. bom. muito. E aí, Henrique? O que você achou das nossas percepções aqui? Ué, eu estou ficando impressionado como tem assunto é, que, que se, que se alastra, né, para essas outras. E eu estou aprendendo muito também. Sendo que ali no caso do humilde, ele é só postura dele de uma pessoa realista, né?
E, com certeza, o Jesus, Deus, não quer que a gente fique humilde e inativo. E como não estou falando isso porque você falou, não, Nato. É só para garantir que é só para dar lugar à nossa nova natureza, a nossa humildade, dá lugar à natureza que nós temos divina, e aí essa produz muito, essa é muito poderosa em Deus, no caso aqui da parábola, né? Esse exaltado aqui, os humildes serão exaltados, eles, eles são exaltados nas suas obras, nas suas operações, mas porque eles deram lugar à mão de Deus operando através deles, porque eles foram humildes. E nada melhor do que sermos usados por Deus nessa nova natureza que somos nós. Não estamos sendo outra pessoa. Uma coisa também, no caso da enganação, é que em Provérbios, que o Ulisses está gostando tanto, que ele gosta muito, diz assim, no Provérbios 3:7, não sejas sábios aos seus próprios olhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Essa ponderação aqui por causa desse coração enganoso que nós temos em Deus, sem Deus, né? Sem olharmos a Deus. Perfeito. Tá, eu quero adicionar aqui só uma coisa. Eu vim aqui atrás do significado da palavra misericórdia, e aqui é a compaixão do coração, né? Então, é a gente entender que a gente quer ser perdoado. Então, pelo meu entendimento agora, né? Quando o publicano fala assim, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, eu acredito que é uma atitude muito importante que a gente, como líder dentro de uma empresa ou organização, a gente tem que ter, né? Tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu sei que eu vou errar, mas eu quero acertar. Eu acho que essa frase para mim reflete esse sentimento. E muitas das vezes as pessoas elas vão errar querendo acertar. E quando a gente está numa situação de liderança onde a gente tolhe a capacidade das pessoas tentarem algo novo, a gente está tolhendo a criatividade delas. Então você tem que criar um ambiente dentro da tua organização onde as pessoas que querem acertar, elas possam errar também e não sejam massacradas por causa disso. Isso vai oxigenar essa empresa com novas atitudes que vão descobrir novos horizontes para ela. Mas se a gente começar a ter uma atitude de carrasco, de não pode errar e se errar, você está fora, não tem aprendizado que dure dentro dessa organização. E com relação aqui a Perfeito. isso, né, uma vez o pastor Renan, que é onde eu vou lá na Lagoinha, foi uma coisa que ficou muito dentro de mim. Não é que quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente vai parar de pecar, mas o pecado ele deixará de ser um estilo de vida e ele vai ser uma pedra no caminho, que a gente vai continuar, mas a gente vai continuar indo em diante, avançando na direção da verdade, apesar disso. No âmbito da nossa vida também, né? No âmbito empresarial, a gente sempre está aprendendo, buscando melhorar e reconhecendo os erros. Reconhecendo os erros é importantíssimo, porque se a gente não reconhecer os erros e reconhecer que está errado, a gente não muda. A mudança sempre começa no interior da pessoa em reconhecer. Esse cidadão aqui não estava mudando, já o outro que estava fazendo coisas erradas, ele estava mudando, ele mudou, sim, muito, muito fortemente, enquanto esse ficou parado. Então, a gente sendo humilde e tendo uma visão, tendo uma meta, tendo um Deus, no caso nosso, ou tendo uma meta da empresa, tendo uma
uma teoria para seguir, para buscar, a gente cresce no conhecimento. Eu não sei aqui, o Nathalie, eu trabalhei em multinacional, trabalhei na Michelin, e aí quando tu entra na Michelin, tu tem que ler um livro desse tamanho assim, que são as regras internas. E assim, só de tu decorar essas regras internas, tu já passou um ano ali na empresa. Eu não sei se na IBM tinha isso, Nathan, É igualzinho, cara. mas quando a gente olha aqui para o sistema legal brasileiro, a gente tem tipo 6 leis por dia, então não tem como a gente conseguir seguir a lei. Se alguém quiser pegar a gente descumprindo a lei, essa pessoa vai conseguir. E eu acho que dentro da nossa caminhada com Deus tem um pouco disso, né, Henrique? Viver por princípios. Me explica se você puder um pouco sobre isso, né? A gente viver para não violar princípios, mas a lei eu acho que a gente não consegue. São quantas leis lá que a gente teria que seguir? 600 e poucas, né? É, a- Deus fala que a lei está no nosso coração. Ele mudou o nosso coração para que a gente ficar conectado com Ele e fazer a vontade dele. Mas esse livro aqui, que não é tão grosso quanto o compêndio lá do regimento interno das empresas, a gente deve, não, a gente deve buscar a vontade de Deus, porque esse livro é um livro revelado. Deus é um Deus revelado. Ele fala para a gente não fazer certas coisas, mas ele colocou um livro para a gente saber onde estão, e ele nos cobra à medida que a gente sabe. Que a gente não sabe, ele não cobra, não. Mas quando a gente erra por não saber, aí a gente já passa a saber, né? Já fica sabendo. Então ele não é, ele não espera que a gente decore tudo isso, porque se a gente decorar e viver tudo isso, a santificação seria instantânea e é impossível. A santificação é progressiva. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente obedece, quanto mais a gente presta atenção, ora a Deus e se interessa, é a nossa vida, né? É o nosso alimento. Passa a ser o nosso alimento. Por isso que a gente se interessa mais. E Vai aí, acho que vem de progredindo. novo a questão da autopercepção e autoconfiança, né? Perceber que tem caminho para aprender, estar aberto a aprender. Porque se o fariseu já se acha bom o suficiente ou qualquer coisa desse tipo, ele não está nem É isso aberto mesmo. para de fato melhorar, porque ele já está no topo, na autopercepção dele, né? Isso é mais um ponto muito importante. Para o empreendedor é igualzinho. Ah, não, não preciso fazer isso não, que eu já sei. Aquele ditado do Romário, né? Treinar para quê se eu já sei o que fazer? Beleza, mas você sabe mesmo? Tem nada para melhorar? Enfim, acho que estar aberto à melhoria o tempo todo é mais um caminho, né? E não, e vocês estão falando isso aí, é uma coisa importantíssima. O fariseu decorava, não fazia porque ele gostava, não fazia, ele fazia porque ele tinha relacionamento com Deus lá, né? O Deus Yahvé, tal, do Velho Testamento. Mas Deus, lá desde a instituição dessa lei que deu a Moisés, não era a intenção de Deus que o povo decorasse, fizesse de fora para dentro obrigatoriamente. Não, não, era coisa do coração mesmo, porque Deus sempre se mostrou misericordioso no Antigo Testamento. Ele era perdoador, ele salvava o povo, ele livrava o povo dos inimigos quando eles estavam de posse dos inimigos, ele vencia as batalhas, ele falava com os profetas falavam com o povo, os sacerdotes oravam a Deus até por meio em favor do povo. Então, Deus tinha um relacionamento de coração com o povo no Velho Testamento. Mas esse povo aí, fariseu, radicalizou, por isso que crucificaram Jesus, né? Porque eles achavam que era blasfêmia, eles ficaram tão ligados à lei que Jesus era um blasfemo, e eles foram contra. Agora, o fato deles estarem decorando, alguns, não todos, eles caprichavam uns mais do que outros, ainda incluíam outros mais, e faziam de fora para dentro, uma aparência, ou seja, mecanizado, né? Ninguém quer uma vida assim.
uma empresa assim, você faz, eu faço o que me mandam só, e eu vou sair daqui, esqueço, vou embora, não penso mais, não estou pensando aqui, só estou pensando em fazer o que me mandam aqui, obrigatoriamente. Nenhuma empresa quer isso também, né? E nenhum investidor também. Perfeito. É isso. Perfeito. Quem vai fazer a oração de encerramento, então, hoje? Outra eu já, da outra semana passada eu fiz. É o Nathan, então, né? Vou fazer então. Bom, obrigado, Senhor, por esse momento de tanto conhecimento, tanto compartilhamento que a gente pode trazer. Abençoe nossas vidas e de todos que nos relacionamos para que a gente continue nesse propósito de levar tanto conhecimento útil, aplicado e que o Senhor já traz há tanto tempo para a gente, que já está tão disponível, mas que infelizmente ainda tem tanta gente que não consegue perceber o que está em torno disso que a gente está aqui revisando juntos e que já está claro nas tuas palavras há tanto tempo. Então, agradecer pela vida de todos que estão envolvidos e pela clareza que a gente está tendo aqui para poder levar isso adiante com ainda mais clareza, espero, para que mais pessoas possam conhecer a tua palavra, os teus princípios e o teu propósito. É isso. Amém. Amém. Só, Amém, só, gente. só para Obrigado, gente. complementar algo aqui nessa oração, toda vez que a gente se expõe à palavra, Nathalie, ela se renova para a gente. Então, isso aí que tu falou é muito bom, revisar, né? A gente sempre precisa estar revisando a palavra, porque ela vai estar sempre se mostrando de maneira nova para a gente, tá bom? Beijo, gente. Legal. É isso. Bom dia Valeu, por aí. gente querida. Valeu.